Aí, boa noite, pessoal. É, Tinha dado um pequeno probleminha aqui. Marinheiro de primeira viagem, né? Sabe como é que é. Bom, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e agradecer aí você que está nos assistindo aí, vendo o vídeo, né? A live. E nós estamos aqui esperando aí, o pessoal tá chegando aí, né? Então, agradecemos aí a presença dos irmãos que está conosco. Queremos hoje fazer essa live aqui a pedido de alguns irmãos também que têm se prontificado aí, querer que venhamos a fazer essa live, né? Para tratar um pouco, ver o que a palavra de Deus vem falar nessa situação que nós estamos passando ultimamente, né? Então tá complicado. Aqui tá passando, tá? Vai, tchau. Isso. É que a dona Laís não tá, não tá conseguindo acessar aí, então é por isso. Eu dei um comando aqui para ela estar podendo acessar aí. Tá certo? Então, pessoal, essa semana complicado, a gente tem tido aí o problema político, diversos problemas nós estamos passando no nível econômico, não somente na saúde, mas entender, né, o que a Bíblia fala sobre isso, né? O que a gente tem na Bíblia, o que ela tem a nos dizer sobre isso. Então eu estou entrando hoje para falar aí com os irmãos aí, concernente o que nós podemos achar na Bíblia com relação a isso. Tá aí o pessoal, tá o Samuel, Priscila, a Laís, estão entrando aí, pessoal, aí, tá certo? Bom, eu quero que você está com a sua Bíblia aí. Nós vamos estar abrindo um assunto que eu até postei aí no meu status aí, a última mensagem no status. Eu queria estar lendo com vocês essa passagem para que possamos estar também a Ilma aí, a paz do Senhor, Ilma, o Jackson também, Deus abençoe, filho. E nós queremos aí tratar, segundo Crônicas, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro, né, do segundo Crônicas, capítulo 7. Quem viu o status lembra dessa parte, né? E o verso de número 11, vamos estar fazendo essa leitura aqui. Segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do verso de número 11. Eu vou estar lendo na versão NVT, né? Versão transformadora. Então diz assim, Salomão terminou o templo, verso 11, tá? Segundo Crônicas 7, verso 11. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi a tua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer o sacrifício. Então aqui Salomão, ele está falando, Deus está falando com Salomão, Salomão ora a Deus. Aqui alguns atribuem que foi, alguns estudiosos atribuem que foi cerca de 13 anos depois, né, da inauguração do templo, que Salomão, Deus responde aqui a oração de Salomão. Então ele fala, ouvi a sua oração, Salomão, e escolhi este lugar, este templo, né? Nós precisamos entender que antigamente a adoração era atribuída ao templo, então era focado no templo, diferente hoje do Novo Testamento. Então ele falou, ouvi a oração, escolhi este templo como lugar para se fazer o sacrifício. Se por vez eu fechar o céu, aí vem a partir do verso de número 13, vem aqui algumas exortações para as nossas vidas e
nós vemos o que está acontecendo hoje em dia e qual seria a nossa atitude, né? O que nós devemos fazer com relação a isso? Aí o verso 13 diz, na versão NVT, se por vezes eu fechar os céus para que não chova, porque na economia de Israel, você não ter chuva, a coisa era complicado. Era complicado você não ter chuva. E Deus ele fala da possibilidade de ele cerrar o céu e não mandar chuva. Às vezes pensamos que determinadas situações o diabo, como eu tenho ouvido durante esses dias, né, dessa pandemia, aquela coisa toda, que é o diabo, vamos repreender o diabo, vamos expulsar o diabo, porque o diabo está furioso. Tantas coisas nós estamos vendo com relação a isso, entendeu? De pessoas tentando repreender, e não tem como. Eu tenho falado para alguns irmãos, não temos como ir contra o cumprimento da palavra de Deus. É como você, orando a Deus, dissesse para Deus assim, Deus, nós te repreendemos, nós não queremos que o Senhor cumpra a sua palavra, né? Então tem que se cumprir. Nós temos aí alguns capítulos que falam sobre a volta de Cristo e como que se daria isso, né? Nós vemos ali Mateus 24 e 25, nós temos também Lucas capítulo 21, nós temos Marcos capítulo 13, que vem falar sobre essa questão. E Paulo também, lá no capítulo de número 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo ele compara a volta de Cristo como uma grávida, né, que está prestes a dar à luz. Uma grávida que está prestes a dar à luz. E é interessante, as mulheres sabem disso, né, que quando você está próximo a dar à luz, né, ao seu filho, as contrações começam por um tempo espaçoso, né? Mas de repente essas contrações começam a diminuir, caracterizando quando a contração começa a ser em curtos períodos, de 10 em 10 minutos, caracteriza que a criança está por vir. E Paulo faz essa comparação. Paulo ele fala, olha, quando você vê os sinais da volta de Cristo, ele se acentuando, tendo pouco intervalo, porque você via terremoto, você via peste, né? Você via várias outras situações falando sobre isso, mas muito, a cada 100 anos. Nós tivemos uma epidemia aí, quase há 100 anos atrás, né? A gripe espanhola. Então você vê que a cada 100 anos tinha esse tipo de enfermidade, de epidemia, aquela coisa toda. Hoje a coisa ficou diferente. Hoje você vê que a cada ano você está se deparando com novidades. A cada ano você vê peste, a cada ano você vê situações difíceis no meio do povo de Deus, no meio enfim, da humanidade em si, né? Então ele fala, por isso que ele fala no verso 13, se por vezes eu fechar o céu para que não chova, isso numa economia da época de Israel, isso era uma praga, isso era uma maldição, você impedir que chovesse, né? Impedir que chovesse. Mas ele fala, se eu fizer isso, mas ele vai falar, e nós vamos entender depois, dentro do contexto de Crônicas, o que está acontecendo aqui para o autor de Crônicas, que nós não temos a certeza de quem, 100%, quem que escreveu Crônicas, né? Nós temos aí uma suspeita, né? Tudo indica que seja Esdra, que tenha compilado isso aqui. Nós vamos comentar sobre isso, né? E ele disse, se eu fizer a chuva parar, ordenar aos gafanhotos que devorem a sua colheita, ou enviar praga entre o meu povo. Isso aqui é o final do verso de número 13. E o que eu quero me deter nesse texto, para depois a gente frisar um pouco mais com relação a isso. O verso 14. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua
terra. Bom, entendendo um pouco o contexto de 2 Crônicas, né? Porque eu preciso entender que 2 Crônicas e 1 Crônicas eles foram escritos a priori como um livro só. Depois que teve uma Bíblia aí que traduziram para o grego chamado Septuaginta, né? Não vou entrar em detalhe porque isso aí acaba complicando um pouco. Aonde foi dividido, né? Esses dois livros, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Entendendo o contexto, o cenário, né, de como está esse povo aqui, a qual o autor ele escreve, né, para esse povo. Eu preciso entender que nós tivemos aí o cativeiro babilônico, né? Nós tivemos um cativeiro babilônico aí entre 605, 597 e 586, aonde Nabucodonosor, nessas 3 levas, levou o povo cativo, né? E essa levada desse povo cativo, a gente sabe o porquê que foi isso. Foi os alertas. É igual nós temos aí visto o que nós estamos fazendo, os pregadores têm dito, têm falado sobre a volta de Cristo, sobre o juízo de Deus, sobre muitas coisas com relação a isso. E quando nós vamos dentro do contexto de Crônicas, você vai entender que Deus levanta Jeremias 20 anos antes do cativeiro. Jeremias profetiza durante 20 anos que o juízo viria sobre o povo, que era para o povo se atinar, que era para o povo estar na presença de Deus, que era para o povo buscar a Deus. Só que a coisa, o povo não ouvia, o povo não estava ouvindo a Deus, entendeu? E isso fez com que Deus alertasse, né? Deus sempre alertando. Deus usou Jeremias, Deus usou Abacuque. Abacuque ainda foi um profeta que ele não aceitou ser Deus. O Senhor está errado. Como que o Senhor vai usar uma nação como uma nação, os caldeus, um povo pior que os judeus, para o Senhor disciplinar o povo? Não, Deus, o Senhor está errado, o Senhor está errado. Não, Abacuque queria ensinar Deus como fazer a coisa certa. Queria ensinar Deus como fazer a coisa certa. E aí Deus responde a Abacuque: é necessário que isso aconteça, Abacuque. Eu vou tratar com o meu povo, mas a coisa não vai ficar assim. Aquele que tratar com o meu povo, disciplinar o teu povo, que é a Babilônia, eu também tratarei esse povo. E aí a gente vê o primeiro critério de falar sobre o justo viverá pela fé, nós vemos nesse contexto. O que nós estamos passando hoje com o coronavírus é viver pela fé. Eu me admiro muitos crentes ali que se professam a fé cristã morrendo de medo com relação ao coronavírus. Ainda ontem um jovem falando para minha esposa: nossa, estou com medo de morrer com esse coronavírus aí, né? E não é para acontecer isso com os crentes, né? Não é para acontecer isso com os crentes. Os crentes têm que saber que a palavra de Deus vai se cumprir, querendo ou não, ela é cumprida. Não adianta eu fazer campanha, não adianta, Deus não cumpre a sua palavra, fazer campanha e dizer para Deus: oh, Deus, não quero que o Senhor cumpra a sua palavra, tem que ser do meu jeito. É igual o Abacuque, nós estamos sendo os crentes abacuquianos, né? Aqueles crentes que querem ensinar Deus a trabalhar porque Deus não tá sabendo, né? Deus não está sabendo trabalhar. E a gente quer ensinar, né? Não, Deus, haja por esse caminho, não faça isso, não faça aquilo. E aí a gente dá as diretrizes para Deus, né? Pensando que nós podemos mandar em Deus, né? Então Deus avisa o povo: meu povo, olha, eu vou enviar um castigo muito grande, eu vou tirar vocês da terra. Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar vocês da terra, vocês não ficarão em Israel. Só que o povo não deu ouvido. O povo não deu ouvido a Deus, né? Como eu falei, Abacuque foi contemporâneo a Jeremias, os dois profetizaram juntos, alertando. Jeremias chorava, conhecido como profeta chorão. Por que o profeta chorão? Porque ele chorava de ver a dureza do coração. Dr. Russell Shedd, já em memória, ele dizia que um dos piores pecados que nós temos hoje é a dureza
de coração. E o próprio Jesus, ele fala sobre a dureza de coração. O próprio Jesus, ele entra nesse cenário e fala até em questões lá do pecado, por que Moisés permitiu isso, permitiu aquilo, e o próprio Jesus falou, olha, por causa da dureza do vosso coração, por isso eu tenho permitido essa situação, por isso tem essa exceção para se tratar. Então, o Dr. Russell Shedd, ele falava isso, né? Ele foi indagado certa feita por um grande pregador também, falando, Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, o que o senhor atribui o maior pecado hoje no meio dos crentes? E ele simplesmente falou a dureza de coração, né? Ser coração duro e insensível é complicado, né? Então tudo está centralizado e focado na dureza dos nossos corações, aí que mora o perigo, né? Então, Deus usa ali duas pessoas, né, dois profetas, Abacuque e Jeremias. Jeremias profetiza durante 20 anos e ele chora porque ele vê o povo, ele fala com o povo e o povo não se arrepende. O povo não se arrepende. O povo continua do mesmo jeito, não quer mudar, não, né? E chega um determinado momento que Deus cumpre ali a sua palavra, cumpre o que ele deixou registrado, para tristeza da humanidade, né? Tristeza do povo dele. Então, o povo é levado cativo, a última leva em 586, é levado cativo, e essa leva faz com que o templo seja destruído. Porque para um judeu, quando nós perguntamos para um judeu, precisa entender isso aí. Quando nós perguntamos para um judeu o que é adoração, ele atribui adoração a templo. A templo. Adorar a Deus a templo. Tanto que você vê no Antigo Testamento a administração de adoração, a família Queiroz aí tá aparecendo, a família reunida assistindo, Deus abençoe a todos e a todos. A irmã Clarice também, Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui, tá? Graças a Deus por isso. Nós estamos nessa quarentena e vamos estar fazendo, né, na medida do possível aí, juntos, né? Fazendo uma live. Vou tentar fazer aí as quartas e aos domingos, né? Vamos ver se nós conseguimos isso aí, porque eu ainda estou trabalhando, né? Minha esposa e meu filho não estão podendo sair de casa, mas nós estamos aí trabalhando e a partir de semana que vem nós não podemos mais estar trabalhando, vamos ficar presos dentro de casa, né? A quarentena, chamada quarentena. Deus abençoe a todos que aí estão, né? Bom, voltando, então a gente vê todo esse trabalhar de Deus simplesmente por causa da dureza do coração do povo. A dureza do coração do povo e Deus tratar a dureza do coração do povo. Então em 586, ali Judá é levado cativo e fica durante esse período de 70 anos no cativeiro. E em Judá só fica mesmo aqueles de classe baixa, o mais baixo, os pobre de marré, ficaram em Judá, né? Esses daí ficaram lá e os demais todos foram levados para a Babilônia. Em Israel somente ficou os pobres mesmo, aqueles que não tinham condições de nada. E Jeremias também ficou ali, né? Ficou ali, foi levado à marra para o Egito, mas ali ficou para cumprir ali, ser cuidado, né? Deus usou Nabucodonosor para cuidar do profeta Jeremias. Então termina-se, agora a gente vai ver, temos que fazer essa introdução, essa introdução aí, para a gente entender um pouco o contexto dessa passagem, porque não adianta nós entrarmos ali, mas por que o autor de Crônicas fala, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, precisa entender esse querer de Deus e por que Deus falou isso. 70 anos, e dentro desses 70 anos Deus levanta lá Ezequiel lá dentro do cativeiro para falar com o povo, e mesmo assim um povo endurecido, sabe? E o povo ali, entendeu?
E aí o que acontece? Termina-se o cativeiro babilônico, né? E ali tem um decreto, ali no ano 39, ali a gente vê que a Babilônia ela é derrotada no ano 39, né? No ano 39 é a queda da Babilônia. E aí, logo, ano após anos, começam a sair decretos, né, para o povo voltar dos 70 anos de cativeiro e retornarem, né, para a sua nação. Então, no ano 39, a Babilônia, que levou a nação cativa, ela é conquistada pelos persas, né, os persas invadem ali Babilônia, sem destruir Babilônia, eles só tomam um terreno. Babilônia. Logo, mais um ano depois da Pérsia ter tomado a Babilônia, é decretado a volta dos judeus para Israel. Né? Eles voltam para a nação e volta lá um número de aproximadamente 49.897. Né? Quase 50 mil pessoas. Isso é você juntando, eu que moro aqui em Atibaia, né? Você juntando Imperial e eu acho que os Cerejeiras não dá a população que voltou, né, da Babilônia. Nós temos que lembrar que quando o povo entrou, Moisés entrou e Josué entrou na terra de Canaã, Moisés liderou quase 2 milhões de pessoas. Né? 2 milhões de pessoas ali saindo do Egito. Né? Então, para você ver a população desse território aí. Então volta quase 50 mil pessoas, quase nem 50 mil pessoas, 49.897, né? Juntando o Imperial e os Cerejeiras ali que voltaram. Por que voltou só esse povo? Eles aprenderam eles aprenderam a negociar lá na Pérsia, na Babilônia, eles aprenderam. Então, muitos se estabilizaram durante esses 70 anos, não voltaram, eles não quiseram voltar ali para a nação para reedificar ali, construir o templo, aquela coisa toda. Então tem vários fatores aí. E aí tem o mandamento, logo o ano depois, né, o início da reconstrução do templo, no ano 536 começa a construir o templo, fica parado durante aproximadamente 14 anos, fica parado o templo, 14 anos. Aí Ageu e Zacarias vêm para dar aquela animada toda no povo, para o povo despertar, né? E aí aonde nós entramos no livro de Crônicas, né? Então, Esdra, quando ele vai, lógico, isso aí foi depois do término da construção do templo. O templo terminou de ser construído no ano 516. 516 o templo terminou de ser construído, né? Se você anotar 586 com 516, se você fazer a diferença, aí você vai ver que vai dar 70 anos, desde a destruição do templo, 586, e a sua reconstrução, 516, você vai ver que vai somar 70 anos aquilo que Jeremias 25:11 profetizou do cativeiro babilônico, entendeu? Então isso foi tudo profetizado por Deus. Como é que o povo lá, notem bem que em Jeremias capítulo 15, o povo ali no capítulo 15, se você ler lá, acho que no verso de número 6, se não me falha a memória, Deus ele tem uma frase que ele diz assim: eu cansei de ter misericórdia de vocês, eu cansei de ter compaixão, né? Ali você vê que Deus é claro em dizer essa situação, né? Eu cansei de ter misericórdia, eu cansei de vocês. E aí ele comenta os versos anteriores: quem tiver de morrer vai morrer, quem tiver de ir para cativeiro vai para cativeiro, quem tiver de ser lançado às bestas feras serão lançadas às bestas feras, e por aí foi a coisa degringolou cada vez mais. E aí o povo se arrepende. Só que aí eu costumo dizer que Isaías é o profeta da oportunidade. Isaías, o profeta da oportunidade. Jeremias, o profeta do agora é tarde demais. Entendeu? O profeta do agora é tarde demais. E esse foi o cenário. Então,
Notem bem que você calculando aí dá os 70 anos aí de cativeiro babilônico, eles voltam. Então, possivelmente, nós temos ali um problema de data, uma data fixa para o livro de Crônicas, mas nós vemos ali que uma data possível, né, seria depois da reconstrução do templo, porque quando nós estudamos afinco o livro de Crônicas, nós vemos que a preocupação do autor, se é Esdras ou não, muitos indícios de que Esdras tenha escrito esse livro, né? Mas nós não temos prova 100% de que tenha sido ele que escreveu a Crônicas, né? Mas se foi ele, qual é o propósito dele? Notem bem que eles estão retornando, não tem um lugar para adoração, e ali o autor ele fala, não, o templo está construído, o templo está erguido novamente, então nós vamos voltar a adorar a Deus, porque a adoração é só no templo. Tanto que tinha 3 festas no Antigo Testamento que esse povo tinha que ir para adorar a Deus. Aí você vê que Jesus ele quebra essa rotina aí do povo, quebra essa lei, né, que tinha lugar para se adorar a Deus. Quando você vê João, o evangelista João, no capítulo de número 4, Jesus ele acaba com esse negócio. Ele termina, até alguns falar, mas pastor, como é que eu vou estar em casa, como é que eu vou adorar a Deus? Jesus ensinou isso no Evangelho de João, capítulo 4, está lá, do verso 24, 23 em diante, né? Chegará o dia, e esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus, porque a preocupação do judeu, estava lá judeu e samaritano, né? Vocês lembram essa história? Judeu de um lado e samaritano, os dois tinham rivalidades ali. Para o judeu adorar a Deus era onde? No templo, como nós temos falado aqui. E para o samaritano era no Monte Gerizim. E Jesus quebra com isso tudo. Ele fala, não, gente, vocês não estão entendendo agora, com a minha chegada aqui, com a minha presença aqui, a coisa mudou. Não vai ser nem em Jerusalém que vai adorar a Deus, nem no Monte Gerizim. Agora a adoração vai ser em espírito. Você vai estar em espírito adorando a Deus. Isso é, você em casa, ali você vai ter aquele momento novamente do culto familiar, né? Você esposo, você esposa, filhos que aqui me ouvem, você está junto com a sua família, porque até então era cada um para um lado, aquilo que nós adquirimos com os puritanos, né? Os puritanos com culto doméstico, não fazemos mais culto doméstico. E essa situação de coronavírus tem sido bênção para as nossas vidas, se nós olharmos para essa situação, que Deus abalou a estrutura do mundo para que nós ficássemos unidos, né? Para que nós ficássemos ali em famílias reunidos, fazendo culto, falando de Deus, cantando louvores, enfim, não é o local, é como se adora. A preocupação de Jesus não é onde se adora. A preocupação de Jesus não é onde adorar. A preocupação de Jesus é como adorar. E esse como adorar é em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores, esse é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele adora na igreja, e o verdadeiro adorador adora em casa, né? Adoramos muito mais em casa e no serviço do que na igreja. Quanto tempo nós passamos na igreja? Nós passamos muito pouco tempo na igreja. Nós passamos pouquíssimo tempo. E muito mais em casa e no serviço. Então a nossa verdadeira adoração está no lar, está no serviço, e simplesmente é um cumprimento ali estarmos no culto, tá certo? Então é esse cenário. Então quando o autor de Crônicas chega, ele olha para aquela situação toda, o povo carente de adoração. O povo tinha saído de uma disciplina de Deus. O povo tinha saído de 70 anos de cativeiro. E por que esses 70 anos de cativeiro? Por causa da desobediência, por causa da rebeldia do povo, porque o povo não queria Deus, o povo não estava na presença de Deus. Então, o povo estava com isso na mente, olha, saímos desse cativeiro babilônico, nós estamos aqui livres, agora vamos adorar a Deus, o templo está construído, terminaram o templo.
E aí o autor de Crônicas, porque ele trata muito sobre critério sacerdotal. Então por isso que muitos estudiosos falam, não foi Esdra o autor de Crônicas, né? Foi ele que escreveu Crônicas, né? Então, nesse cenário todo, nesse cenário todo aí, o povo carente, e não pense vocês, era um vilarejo ali, entendeu? O povo que retornou, e ali os que estavam ali em Judá, Judá não perdeu totalmente o poder, perdeu o reinado, perdeu tudo. Então, notem que quando esse povo sai do cativeiro, o que eles encontram? Um vilarejo. Um vilarejo. Não aquele império dos reis de Israel, o império de Davi, do rei Davi, Salomão, aquela coisa toda. Não, já não tinha mais isso. Já não tinha mais essa regalia toda, não tinha mais essa bênção, mas estava lá um vilarejo, um povo que tinha sido disciplinado durante 70 anos, desejoso adorar a Deus. Eu vejo agora algumas pessoas, pastor, pelo amor de Deus, eu quero ir para a igreja. Agora bateu um desespero em cada um aí do povo de estar na igreja, né? E muitas das vezes nós não valorizamos isso, né? Eu creio que Deus proporcionou essa situação toda para nós valorizarmos um pouco mais o cultuar, né? O congregar, né? Estar junto, né? Entre os irmãos, né? Para adorarmos a Deus entre os irmãos, porque é mandamento de Deus isso. É adorar como a Deus verticalmente e a missão da igreja horizontalmente, que é a comunhão, a koinonia com os nossos irmãos. Entendeu? Então é esse o cenário. Então, Esdra, tirando como ele tenha sido, e tudo leva a crer que tenha sido ele mesmo que escreveu esse livro. Então ele vê aquele cenário todo e começa a relatar, só que ele não narra ali os livros, ele tem muita semelhança aos reis, a 2 Samuel, mas você vê que reis e Samuel, né, principalmente Reis, ele conta a nação do norte e a nação do sul, ou agora a crônica só conta a nação do sul, somente Judá. Ele só vem falar de Judá, ele só conta de Judá, né? Então, qual é o critério dele? Ele quer mostrar que a coisa não acabou, que Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa e nós precisamos hoje no mundo. Eu queria até entrar, se a gente puder, estou até vendo a hora aqui para a gente não cansar os ouvintes aí, né? Mas com relação à oração, né? Como é interessante essa questão da oração, mas porque a receita lá são 4 tópicos, né? Se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Se caso nós não conseguirmos totalizar hoje, eu creio que não vai dar para totalizar isso hoje, né? Esses 4 tópicos. Eu quero ver se nós conseguimos aí no domingo, né? A partir das 18h30, mas eu vou estar passando aí para os irmãos, né? Mas para a gente finalizar isso aí. Mas esse era o cenário. Então Esdra quer animar, fala, não, pessoal, Deus tem promessa ainda. Então o que eu quero dizer com isso é confortar o teu coração no meio dessa situação toda. Irmão, vamos pôr paz no coração. Entender que é Deus no meio disso tudo. E Deus, ele tem um cuidado especial com seus filhos. Então, mas coronavírus é aquela coisa toda. Não, a nossa confiança não está numa vacina contra o coronavírus, nossa confiança não está nos médicos, nossa confiança não está no Jair Bolsonaro, não está no Dória, ou seja lá quem for o governante. É aquilo que nós temos que viver, o Salmo 127. Salmo 127 diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela, a função da sentinela era observar se o inimigo estava vindo. Porque se o inimigo estivesse vindo, a sentinela via e ali tocava, avisando a todo mundo que estava vindo o inimigo. Né? Que estava vindo o inimigo. Então a sentinela. Então Deus está dizendo no Salmo 127, dizendo da seguinte maneira: olha, povo, você pode ter o melhor convênio do mundo.
Você pode ter o Amil, você pode ter o Golden Cross, você pode ter o Bradesco, você pode ter o melhor convênio do mundo, mas quem dá saúde é Deus. Quem dá saúde é Deus. Então, você que está me ouvindo nessa noite, tome essa palavra para o teu coração. Não tenha medo de o que possa acontecer. E outra, é a Bíblia se cumprindo. Tenha certeza disso, que é a Bíblia se cumprindo para a humanidade. Porque nós vemos aí até os meados do carnaval, o que o povo fez com Jesus, o diabo vencendo Jesus lá no carnaval, e aquele outro, uma peça de teatro aí que denegriu um pouco a imagem de um pouco, não muito, né? A imagem de Jesus Cristo e aquela coisa toda. E agora você vê nas redes sociais o quê? Os ímpios clamando, os ímpios falando, Jesus para lá e Deus para cá. E eu tive uma experiência que eu postei Isaías 26, 20 e 21 no meu status, e uma macumbeira viu essa postagem. E ela queria que explicasse para ela o que queria dizer aquilo, que ela estava assustada com o que ela estava vendo na Bíblia, entendeu? E uma macumbeira mesmo praticante, entendeu? Então, a gente vê toda essa preocupação aí com o mundo, né? Então o mundo está tendo essa preocupação toda. Então, põe a paz no teu coração com relação a isso. O Salmo 127, ele vem falar poderosamente aos nossos corações que se Deus não guardar, você pode fazer o que quiser, meu irmão. É Deus que vai determinar tudo, é Deus que vai fazer, operando Ele. Quem impedirá o seu agir? Não tem como, não adianta, não há o que o homem possa fazer. Então, voltando para o nosso livro de Crônica, essa era a situação que o autor encontrava, né? O povo ali querendo uma palavra, igual nós aqui, né? Eles ficaram 70 anos sem templo. Nós estamos pelo menos uma semana, né? Uma semana, quase 2 semanas sem templo, já estamos no desespero. Não é isso que está acontecendo conosco? Nós estamos aí uma semana sem templo, quase 2 semanas sem templo, estamos no desespero. Esse povo ficou 70 anos e aí voltou. E quando ele volta, Esdras quer dar uma animada no povo, quer que o povo se restabeleça, quer que o povo se anime. E aí ele faz todo aquele cenário, ele conta uma oração, porque nós precisamos entender isso. Crônicas é um livro que fala sobre... Nota que o verso 14 ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, esses 4 elementos aqui desse versículo é o que Crônicas ele fala no sentido geral. Então nós entendemos, é grandioso, nós como livro de Crônicas é grandioso para a nossa necessidade hoje. Né? De nós entendermos como que eu posso adorar a Deus, como é que eu posso servir a Deus nessa situação em casa, sem ter culto. Não, nós podemos sim. E quando nós voltarmos, irmãos, a nossa motivação em cultuar vai ser diferente, você pode ter certeza disso. Ontem, conversando com o obreiro, não vou citar o nome que ele está me assistindo aqui, ele falou para mim assim: pastor, que saudade do culto, pastor, não estou aguentando, que saudade. Falei, é bom isso, meu irmão, acontecer. É muito bom essa saudade bater nos nossos corações, porque muitos estavam perdendo essa saudade. Muitos estavam distantes disso. Isso moveu com a nossa fé, isso nos aproximou de Deus. E aquela questão, fé, é nesse critério que você vai usar a fé. Né? A fé se usa nesse contexto. Usar a fé quando tudo vai bem, o governo vai bem, a conta corrente, conta poupança está ali positiva, a coisa está abençoada. Para que você precisa de fé? Para que fé num contexto desse? Fé eu preciso usar quando a vaca vai para o brejo. Aí que eu preciso usar fé, porque senão a coisa complica, porque é o que nos resta somente fé. Então entramos nesse contexto, esse era o pessoal carente. Queremos adorar a Deus, queremos buscar a Deus. E aí ele pega esse cenário, essa oração de Salomão, quando Salomão chega para Deus e pede a Deus: Deus, olha, eu não sei, eu não consigo administrar isso, eu não posso administrar. Me dá sabedoria para administrar esse povo, me dá sabedoria.
E Deus ali ouve as diversas orações de Salomão, e essa é uma oração que é atendida de Deus. E é interessante que Deus ele veio falar com Salomão dentro do contexto que já de disciplina, mas ele fala, olha, Salomão, eu conheço o povo, eu conheço o meu povo, eu sei como o meu povo é, eu sei que o meu povo esquece de mim. Mas aí ele fala, se eu cerrar o céu para a chuva, se eu mandar o castigo de novo, ele está dizendo da seguinte forma, se eu mandar o castigo de novo, se eu fizer praga sobre o povo, isto é, se a coisa estiver feia, se a coisa estiver complicada, aí ele dá uma receita para o povo. E é onde nós vamos entrar. Então, essa introdução não tem como eu entrar nesses 4 elementos sem dar essa introdução, porque nós não vamos saber qual é o contexto, por que o autor escreveu Crônica, o que ele estava querendo com isso, o que ele está querendo nos ensinar. E aí ele fala o primeiro tópico dessa leitura. Se o meu povo, primeiro essa questão, se o meu povo, então, se veio o juízo de Deus, se Deus está irado com o povo, se a coisa está ficando feia para o lado do povo, mas aí ele fala, se o meu povo, isto é, a cada um de nós, você é povo de Deus, você que está me ouvindo, você é povo de Deus, então é com você que Deus está falando nesse momento. Se humilhar, né? Ele fala, se esse povo que se chama pelo meu nome, isto é, que fala, que professa, que serve a Deus, que está na presença de Deus, que professa a fé em Deus, que crê em Deus, se esse povo que é povo de Deus, que professa o nome dele, que chama pelo nome dele, e aí ele dá a primeira receita, se humilhar. E como o livro de Crônicas, ele entra no cenário nos ensinando sobre esse contexto de humilhação. Eu estava lendo sobre Martin Lloyd-Jones, que ele comentando sobre humilhação, né? Martin Lloyd-Jones ele fala sobre essa questão. E é interessante que Martin Lloyd-Jones ele fala sobre isso e ele diz assim, o que você acha de você? Nós gostamos de fazer a pergunta, o que você acha de fulano, o que você acha de ciclano, o que você acha de beltrano? Mas a pergunta aqui é interessante. O que você acha de você? Você para você. O seu self. Entendeu? De você mesmo. O que você acha de você? Se você tivesse que falar para alguém de você, o que você falaria? Quais seriam as palavras que você diria de você para outro alguém? Porque nós falarmos de outra pessoa... de outra pessoa é fácil, mas o difícil é nós falarmos de nós mesmos. O que você falaria de você? Martin Lloyd-Jones ele entra nesse cenário que é interessante isso. Interessante. Então isso é para nossa reflexão e é algo que motiva, porque quando nós entendemos sobre o orgulho, que é antagônico à humilhação, ou se humilhar, foi a raiz, foi aonde o berço de toda a maldade. Isso nasceu no coração de Satanás. Na eternidade ele se envaideceu por aquilo, porque quantos de nós que aqui estamos não temos que lutar contra o orgulho, contra a soberba, contra a arrogância, enfim, contra tudo aquilo que é exaltação, é a luta do crente no dia a dia. Eu acho que uma das tarefas mais difíceis é esse primeiro elemento, que é essa receita aqui do cronista, para sermos abençoados, se o povo dele, que chama pelo nome dele, se humilhar, num mundo onde nós precisamos ser aprovados, eu preciso de like, eu preciso de curtição, eu preciso que você me curta nas páginas, eu preciso que você me dê um like aí. Então nós vivemos hoje nessa necessidade, até o povo cristão está nessa necessidade, eu preciso ser curtido. Eu preciso ser curtido. Me curta aí nas páginas, por favor. E isso é envaidecimento, isso tudo é a raiz dentro de um orgulho, dentro de uma necessidade de aprovação. Eu preciso ser aprovado.
né? E é interessante quando o cronista ele vem falar, ele vem nos ensinar sobre o orgulho, né? Ele tira essa palavra de um contexto de guerra. Qual é esse contexto de guerra? É onde você vai ali no despojo do inimigo, você vai saquear o inimigo e todo o despojo. Isto é, de que maneira o inimigo ficou com relação ao ataque no Antigo Testamento? Seja Israel invadindo outras nações, ou seja as outras nações invadindo Israel. Como era esse critério? A nação que era invadida era humilhada. A nação que era invadida perdia a sua capacidade, não tinha como reagir. Então o cronista, interessante isso, ele tira isso da guerra para mostrar para nós, isto é, o estar humilhado, nós estamos como Deus, ele veio no despojo da nossa vida saquear a cada um de nós, tirar toda a nossa capacidade. É falar para nós, o se humilhar é dizer para nós mesmos, eu não tenho condições, eu não consigo fazer nada nessa parte aqui. Eu não consigo, eu não tenho, eu não posso. Então era a condição não é você deixar de ser inteligente, não é você se menosprezar, não, é você entender que tem uma autoridade muito maior que a sua, e existe uma autoridade muito capaz que a sua, que nos coloca numa questão de sujeição, submissão, e nós humildemente acatarmos a isso, entender isso. E não somente isso, a questão humildade, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? E é interessante que essa humilhação, quando nós vamos para Filipenses capítulo de número 2, ele fala da seguinte forma de nos mantermos humildes. Está lá em Filipenses capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 4. Ele diz assim, considere-se o outro superior a ti mesmo. Será que eu quero considerar o próximo superior a mim? Eu quero, não, no meu serviço, no nosso serviço, no seu serviço. Você quer no seu serviço considerar o outro superior a você? Não, você quer mostrar que você é capaz, que você consegue, que você faz. E aí a coisa fica diferente. E ser humilde, e nós vemos ali que a humildade, ou se humilhar ali, se colocar como humilde, não somente na presença de Deus, mas simplesmente também na presença do nosso semelhante, esse ser humilde, né? Nós vemos no livro de Crônicas que várias pessoas, e um exemplo terrível que foi Manassés. Manassés, por se humilhar, Manassés, o pior rei de Israel, o rei que ele chegou a sacrificar os filhos dele a Moloque, sacrificou os filhos a Moloque. Né? Sacrificou os filhos, ofereceu muitas coisas, foi idólatra, um pervertido rei. No final da sua vida ele se converteu. No final da sua vida diz Crônicas que ele se humilhou. Ele se humilhou. E humilhar é um desafio para cada um de nós nessa jornada de fé cristã, nos humilhar perante o nosso próximo, que existe pessoas que dizem assim, não, eu me humilho perante Deus, mas perante o meu próximo, não. Deus me chamou para ser cabeça e não ser cauda. Mas Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas por amar a mim e a você, por nos amar, esse Deus, Jesus, ele se esvaziou pelo próximo. Ele se esvaziou pelo próximo. Ele podia fazer isso? Ele precisava fazer isso? Não, não precisava fazer isso. Tá certo? Não precisava fazer isso, mas ele fez para nos conceder essa oportunidade de sermos abençoados por Deus, abençoados grandemente por Ele. Então, a primeira receita é essa, se humilhar perante a presença de Deus, estar sendo humilde, né? Estarmos aí nos humilhando cada vez mais, e não somente na presença de Deus, mas esse ser humilde também é com relação ao nosso próximo. Tá certo? Com relação ao nosso próximo. Então, é importante isso. É o esvaziar-se.
do nosso conhecimento. Às vezes nós estudamos para conhecer mais, estamos sabendo mais que A, que B, o que C. Eu quero saber, eu quero ter, eu quero possuir. É sempre isso nas nossas vidas. Eu nunca quero ser humilde. Eu sempre quero ser maior. Os discípulos, não pense que você que está me ouvindo, que passa por isso, você está sozinho, ou nós que passamos por isso, você está sozinho. Não, os discípulos. Eu preguei uma certa feita aí, numa quarta-feira, no Cerejeira, Mateus 18. Mateus 18, os discípulos tinham expulsado o demônio. No capítulo 17, eles viram a transfiguração, no capítulo 17 de Mateus, a transfiguração. E logo depois, os 9 que ficaram ali embaixo, trabalho de expulsar demônio, viram Jesus expulsar o demônio daquele menino. Então foi todo esse cenário, né, aquela coisa toda. Quando chega no capítulo 18, os discípulos falam, mas quem de nós é o maior? Eita, como quem é o maior? Quem de nós, Jesus, é o maior? Nós precisamos saber. Nós queremos saber quem de nós aqui é o maior. Desses 12 aqui, quem é o maior? A necessidade. Por que eles estavam pensando isso? 3 ficou lá em cima na transfiguração. Ficou lá na bênção, no glória a Deus, aleluia, vendo a glória de Deus, vendo ali aquela coisa toda, e Jesus se transfigurando. Foi bênção. Aqueles 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, não era Pedro, Tiago e João no barquinho, era Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração, vendo a glória de Deus, vendo o poder de Deus, vendo a manifestação de Deus, enquanto que 9 estavam no pé do monte, ralando, sofrendo, porque tinha um demônio que estava na vida de um menino, e aquele demônio não saía. Os discípulos nada puderam fazer, indo o pai do menino. Então, houve um sentimento ali de maior. Não, tem alguém que é maior. Nós ali, os 3 que estão lá em cima, no monte, eles são os melhores, né? Ou aqui, os 3 que aqui estão embaixo, os 9 que aqui ficaram embaixo são os piores, não. E aí começou a subir, né, a crise ali no negócio. E aí eles perguntam, né, para Jesus, quem de nós é o maior? Quem de nós é o maior, Jesus? E aí Jesus, aquele cenário todo para ensinar o que é humildade. Né? Quem não for como uma criança, ele pega uma criança, põe ali no meio e fala, quem não se tornar como essa criança não é digno do reino dos céus. Se tornar simples como uma criança, puro como uma criança, que a criança, quando é criança, não tem o espírito de exaltação, de orgulho, de soberba, não, é criança. E em Mateus capítulo 5, ele fala, bem-aventurado os pobres de espírito, diz a corrigida, pobre de espírito. Interessante que Salmo 40, verso 17, o rei Davi diz assim, eu sou pobre, ele era rei naquele momento, mas ele assumiu, eu sou pobre e necessitado. Então, esse texto que Abacuque está dizendo, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar é se achar pobre, eu sou necessitado, eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, mas que nota que eu dou? Não, eu estou, nunca estar satisfeito com a nota espiritualmente que você possa dar. Você nunca estará satisfeito com a nota. Que nota você dá para a sua vida espiritual? Que nota você dá para você mesmo como a sua vida espiritual? Você nunca estar conformado. Você nunca está conformado com a sua nota. Não, Deus, eu preciso, eu quero mais, eu necessito, eu sou pobre. Eu sou mais, mas você é rei, Davi. Não, eu sou pobre. Você tem tudo, você tem honra, mas eu sou pobre. Porque eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus para cuidar de mim. Então que esse primeiro tópico desses 4 que nós vamos estar aprendendo, esse primeiro dos 4, que venhamos a praticar isso na nossa vida, porque nós não queremos nos esvaziar. Eu não quero me esvaziar, eu quero estar cheio. Porque para eu estar cheio do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar. Para eu estar cheio do Espírito, eu preciso me esvaziar. Mas muitas vezes eu não quero, não, eu sou cheio, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou exaltado. Então a nossa oração de hoje, eu já estou aí terminando essa live,
E eu quero convidar você aí, nós não terminamos, conseguimos aí, entramos só no primeiro, sobre humildade, mas eu quero convidar você para domingo agora, permitindo Deus às 18h30, se você puder estar aqui juntamente conosco, para nós podermos concluir essa questão. O que a Bíblia fala sobre se o meu povo que se chama se humilhar? O que é humilhar? O que é orar? O que é buscar a Deus? O que é se converter dos seus maus caminhos? Vamos tentar ver o que a Bíblia fala sobre isso e aplicar nas nossas vidas. Eu preciso ser humilde. É orarmos a Deus. Deus, me dá humildade. Tira essa dureza do nosso coração. Tira essa dureza. Nós somos coração duro diante da Tua presença. Dá-me humildade diante da Tua presença. É orar a Deus e repreender o espírito de orgulho, de exaltação, de soberba, de arrogância, seja lá o que for, que vem, irmão, que vem, isso vem. Se nós não vigiarmos, se nós não policiarmos, isso vem. Nós precisamos estar pedindo a Deus, Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, não a mim, não a nós, porque vem. Se nós não nos policiarmos, isso vem. E nós precisamos estar na presença de Deus, buscando a Deus. Deus, me ajuda a ser humilde, me ensina a ser humilde. Então eu quero convidar vocês a domingo agora, próximo, estar aí para nós tentarmos. Eu vou fazer o finalzinho, demoramos um pouco por causa da introdução, mas foi necessário, senão nós não íamos entender por que tem essa passagem aqui em Crônicas, sem a introdução. Então eu quero começar aí às 18h30 para nós estarmos ministrando a palavra de Deus. Mas eu quero terminar orando com você e também fazer os agradecimentos, né, dos aí presentes, né? Vamos orar. E essa oração eu queria que você apresentasse a Deus aí o teu coração, né? Não precisa orar para ninguém, aí teu esposo ouvir, não. Vamos orar ali pedindo, Deus, me ajuda a ser humilde, me ajuda a estar na tua presença, a considerar o meu próximo superior a mim mesmo. Não, você não vai estar se ridicularizando, você não vai estar de forma alguma, você vai estar cumprindo a Bíblia, você vai estar seguindo o exemplo, é como em Filipenses fala, siga o exemplo de Jesus. Jesus, ele se humilhou ali sendo homem, desceu da sua glória e se manifestou como homem ali para nos abençoar grandemente, né? Amém. A minha esposa entrou aqui dando os recados aqui, né? Tá certo? Amém. Tá bom. Tá bom, minha esposa aqui, minha secretária aqui, tá me ajudando aqui nessa live, tá certo? Então, eu quero orar juntamente com você, vamos estar orando, pedindo a Deus para nos ensinar, porque é interessante, porque que o autor coloca a humildade como primeiro ponto. A humildade como primeiro ponto, porque ele sabe como é difícil sermos humildes. Como é difícil, pisa no seu calcanhar para você ver aonde vai parar a sua humildade. Não somente a sua, a minha também. Então essa luta, eu quero orar juntamente com você e depois eu faço aqui alguns agradecimentos aqui, amém? Senhor nosso Deus, eu quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade nesta noite, a qual nós estamos aqui diante da Tua presença, ó Deus eterno. O Senhor venha abençoar a cada um nesta noite, ó Pai, abençoando grandemente e principalmente, Senhor, que venhamos a praticar, porque pregar, Senhor, a Tua palavra é muito fácil, até é fácil, mas o duro é vivermos a Tua palavra, o duro é sermos humildes, o duro é vencer a nossa arrogância, o duro é vencer a nossa exaltação, a nossa soberba, ou nós acharmos que somos melhores e aquela coisa toda. E que eu possa, Senhor, aprender contigo a sermos humildes. Aprender, Senhor, cada vez mais de Ti, Senhor, é o que eu te peço, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos aqui. Me deram uma lista aqui, minha esposa... Tem uma lista aqui que se eu for ler vai ficar difícil, tá certo? Mas eu quero agradecer a todos. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu vou estar passando aí, anunciando aí para a gente concluir, tá certo? Essa passagem. E muito obrigado a todos aí que estiveram conosco nessa noite. Deus abençoe a vida de vocês e eu quero dizer para cada um, Salmo 127, não se esqueça disso.
Se Deus não guardar você, irmão, irmã, em vão vigia tudo que você faz. Você pode ter o melhor convênio. Você pode ter o que for. Você pode ter dinheiro saindo pelo ladrão. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Tá certo? Então Deus abençoe a sua vida e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês e com todos permaneça em nome de Jesus. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Amém, amém e amém.